Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja a palestra na 7ª Concarte e 24º Congresso da Anoreg BR. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nos dias 27, 28 e 29 de novembro, ocorreu o 24º Congresso Anoreg e 7ª Concarte. A segunda palestra é sobre compliance tributária para a eficiência dos registros públicos e tabelionatos. Nossa ideia, na verdade, foi de trazer esse diálogo como processualista de quebra de alguns dogmas, Toscano, justamente com base do CPC 2015, que servem exatamente para viabilizar o trajeto e o caminho de todas essas inovações que estão trazidas pelo Código Civil. E eu começo trazendo o CPC 2015, ele inaugura o que a gente chama de um modelo cooperativo de processo, um modelo comparticipativo de processo, e cuja essência deste modelo, o pilar, é o princípio do estímulo às resoluções consensuais dos conflitos. E dentro desse princípio, a gente traz a ideia, que o professor Fred também vem muito disseminando, até com um novo livro, o volume 0 da sua coleção, que é o que a gente chama da justiça multiportas. Então, ao lado do Poder Judiciário, que sempre foi visto ali como um dogma de monopólio exclusivo de resolução dos conflitos, eu acho que aqui, muitos que fizeram direito, nas suas salas de aula, sempre tiveram ali aquela ideia do princípio do monopólio da jurisdição, que é um princípio que vem sendo quebrado de forma veemente agora com todo esse processo de desjudicialização e de admissão de que as serventias extrajudiciais passem, então, a exercer um papel de protagonismo e de relevância. E aí, Rodrigão, dentro desse sistema multiportas, dessa justiça multiportas, como a gente chama, né, ao lado do Poder Judiciário, a gente vai ter aí portas que a gente chama de paralelas e igualmente eficazes para a solução dos conflitos. E aí a gente vai ter conciliação, mediação, a própria arbitragem com mecanismos de solução de conflitos. E aí eu diria que a porta do céu dentro dessa justiça multiportas seria exatamente a serventia notarial. Não que o Poder Judiciário seja a porta do inferno, mas a ideia é de que, com a reforma, com todos esses marcos regulatórios que passam a ser estruturados a partir de então, nós temos aí um fortalecimento do serviço notarial bastante eficaz. E aí, dentro desse contexto, meus amigos, eu destaco 2 pontos fundamentais aqui das alterações trazidas pelo CPC 2015 que vai impactar e vão dar esse percurso para a reforma caminhar com passos seguros. E aí eu destaco aqui a negociação processual. A gente sabe que uma das grandes inovações trazidas pelo Código de Processo Civil é a possibilidade da gente pensar em negócios, incluir em contratos, por exemplo, negócios jurídicos que tratem de ajustes de um futuro processo que venha a ocorrer. Então, vou dar aqui um exemplo. As partes podem, por exemplo, em um contrato de compra e venda, estipular que a citação em um processo judicial vai ocorrer de forma negociada, via WhatsApp, via Telegram, via e-mail. É possível, por exemplo, se estipular uma série de ajustes procedimentais que vai trazer um processo muito mais célere, muito mais adequado às particularidades do caso concreto. Eu tenho um exemplo interessante, o Pablito falou de um tema bastante interessante aqui, e eu pensei em um dos negócios jurídicos processuais bem interessante, e, Pablito, você já deve ter ouvido falar, que é a cláusula, a negociação da antibaixaria, né? O que é a cláusula antibaixaria? É você incluir em um contrato de namoro, por exemplo, que em uma eventual judicialização desse processo se torna prova ilícita, por exemplo, a exposição de conversas íntimas, de nudes, por exemplo. E aí, dentro dessa fala, qual é o grande avanço que eu gostaria aqui de destacar
como possível dentro dessa nova realidade que se impõe no serviço extrajudicial. A possibilidade de pensarmos a negociação processual, Rodrigo, como um mecanismo de também fazer ajustes dos processos administrativos que correm nos cartórios. Então, sempre que a gente tiver a elaborar um planejamento contratual, a gente precisa, em um exercício de futurologia, entender quais são os ajustes que podem ser realizados em um futuro processo. Percebam que essa é uma cláusula existente e válida, mas que na classificação do professor Pontes de Miranda só vai produzir efeitos se efetivamente houver a judicialização. E, dentro desse contexto, vamos dar um exemplo de um contrato de compra e venda, por exemplo, em que se traga negócios jurídicos processuais regulamentando, por exemplo, o rito da adjudicação compulsória extrajudicial. E aí você trazendo ali todo um diálogo de fontes com todas essas inovações trazidas pelo Código Civil, pela reforma, trazida pelo marco legal das garantias, e aqui fazer a indicação do livro do nosso querido amigo Carlos Elias, aí, que é praticamente uma bíblia sobre o tema, e que dentro desse contexto, a negociação processual vai exercer uma função fundamental de estruturação de ritos procedimentais, legitimando a atuação do notário nesses ritos extrajudiciais. Então, fica aqui essa reflexão da possibilidade de se pensar na negociação processual em relação aos ritos procedimentais. Por óbvio, com todas as limitações necessárias de contratos paritários, de não haver abusividade na inserção dessas negociações. E, por fim, já passando a palavra para o meu amigo Rodrigo, a gente já está aqui com o tempo se esgotando, a importância dentro desse contexto de uma reoxigenação da autotutela. É mais um dogma que a gente sempre estudou nos bancos da graduação, como a autotutela como sendo algo proibido, como sendo ali exercício arbitrário das próprias razões, e a gente vem percebendo uma remodelagem, uma oxigenação do que a gente chama de uma autotutela constitucionalizada. Quem aqui já deve ter pego um Uber, e quando você vai lá e, por exemplo, cancela aquela viagem, o Uber automaticamente faz o quê? Ele vai lá e debita um valor em dinheiro. Isso nada mais é do que um exercício de autotutela legítimo. Ou seja, se está ali em autotutela, executando uma cláusula penal em que você, ao cancelar o Uber, você está sendo penalizado com o valor ali decorrente daquela multa. Então, dentro desse contexto e dentro da atuação dos serviços extrajudiciais, a gente percebe que essa remodelação da autotutela vai trazer grandes passos também para os serviços notariais. Então, seriam essas breves considerações. Queria passar a palavra para o nosso querido Rodrigo Toscano, que vai finalizar aqui a nossa intervenção. Ainda bem que você está passando a palavra para mim, porque senão eu ia passar a palavra para mim mesmo, imagina, essa coisa chata, né? Eduardo, brigadíssimo, foi ótimo, assim, são informações super úteis, né, para quem também gosta de trabalhar com essa simbiose entre o processo e o direito notarial e de registro, né? Tem muitas coisas novas realmente acontecendo, né? E, logicamente, que nós todos agradecemos pelas informações que foram trazidas aqui, né? Eu vou aproveitar aqui um pequeno e muito curtíssimo espaço de tempo que nós temos para mostrar para vocês algumas escrituras que eu percebo na reforma, e aqui eu gostaria de dizer para vocês que essas anotações que eu tenho aqui em mãos sobre essas escrituras foi proporcionada através de Fernanda, que está aqui comigo. Fernanda, um belo dia, me ligou. Rodrigo, você não quer fazer um levantamento sobre as oportunidades que a reforma vai trazer para o notariado brasileiro, para o registrador brasileiro? Inclusive, Pablo, ainda agora há pouco a gente veio conversando sobre isso ali no café da manhã, né? Pablo dizendo, olha, um mundo de oportunidades que vai ser aberto com a reforma do Código Civil, principalmente para a atividade notarial, né? E aí, Fernanda, incentivado por isso, a gente teve aqui no evento em agosto,
agosto, né, tratando sobre esse assunto, eu acabei realmente fazendo esse levantamento e aqui tem uma série de dados extremamente curiosos que vale a pena a gente compartilhar com todos vocês, né? Começa com essa necessidade que nós vamos ter de nos atualizarmos sobre o pacto antinupcial. A gente vai ter que estudar muita coisa nova sobre o pacto antinupcial, como disse o professor Pablo ainda agora há pouco, notadamente em razão da proposta de reforma do artigo 426 do Código Civil, que trata hoje sobre a impossibilidade do pacta corvina, da gente tratar sobre a herança de pessoa viva. Nós estamos absolutamente proibidos de fazer isso hoje, há uma proibição absolutamente permanente, né? A gente não pode fazer nada fora disso. E o artigo 426, ele traz uma série de relativizações a essa impossibilidade. Uma delas é a possibilidade de renúncia recíproca entre os nubentes da herança que cada um tenha. Isso era um pedido que boa parte da doutrina já fazia e que realmente conseguiu se implantar agora por ocasião da reforma, né? A cláusula do pôr do sol, que o professor Pablo ainda agora há pouco explicou muito bem para a gente também, chama muita atenção. E a escritura, que ainda, tratando de temas que são mais conhecidos da gente, mas que também sofrem reforma, a escritura de partilha de bens e de guarda de filhos com menos de 18 anos. Vejam, todo mundo está aqui pensando, poxa, mas isso já pode. Na verdade, pode, mas a gente poderia ter ido mais longe. Outro dia, conversando com o Carlos Elias, né, Carlos Elias? A gente sabe que a resolução 571, que é agora de agosto de 2024, né, ela permitiu que a gente fizesse as escrituras com a presença dos menores, só que ela diz que primeiro eu tenho que resolver os assuntos relacionados à guarda, à convivência, pensionamento, primeiro em juízo, para depois eu fazer a escritura, né? Ou seja, a gente avançou, mas não avançou tanto, poderíamos ter avançado mais. E qual é a diferença desse assunto para o que nós temos na reforma? É que a reforma ela avança muito mais. Ela diz que tudo pode ser feito na Escritura, claro, que com a participação prévia de um parecer do Ministério Público, conforme a gente já sabe que tem aqui escrito na reforma, né? Portanto, esse é um tema que chama também a atenção da gente. Outro ponto que também é conhecido de todos nós, mas que vai sofrer um ajuste, que para mim é um ajuste muito relevante, diz respeito à cessão de direitos hereditários. É muito impressionante, vários de nós aqui, a gente dá aula em vários lugares diferentes, e todas as vezes que a gente chega, que eu pergunto, como é que é a regra local, essa questão da regra local, né, das corregedorias locais, sobre cessão de direitos hereditários. É impressionante como no Brasil tem uma variação enorme, Hércules, né? É impressionante. Então, em alguns estados se permitia, outros não, fazer a cessão de bem singularizado. Algumas vezes você encontra estados que permitem, outros que não permitem, e, na verdade, a gente acaba não tendo uma regra nacional, como deveria ser, inclusive, né? E isso por conta de uma interpretação um pouco confusa mesmo, que se dá ao artigo 1793 do Código Civil, que trata sobre esse assunto especificamente, e que vai ser resolvido também aqui na reforma para dizer claramente, se todo mundo está de acordo, tem um bem singularizado que a gente vai poder alienar, por que não alienar? Está todo mundo de acordo? Vai lá e aliena. Não há problema algum em fazer dessa forma, né? Portanto, esses são pontos assim que nós já conhecíamos, mas que vão sofrer algumas alterações. Agora, como eu não tenho tempo de detalhar os demais, eu vou só fazer algumas menções aqui que são interessantes, que vale a pena a gente realmente tocar. A reforma ela resolve de uma vez por todas aquele velho problema da pessoa que fazia promessa de compra e venda, né? Pagava a promessa de compra e venda do imóvel, quitava tudo, paralelamente à promessa de compra e venda, pegava a procuração, aquela procuração em caráter irrevogável, retratável, sem necessidade de prestação de contas e tudo mais, conforme a gente conhece muito bem, o notariado conhece muito bem essa procuração. E aí o que acontecia? O outorgante falecia. E quando o outorgante falece, a gente sabe que há extinção do mandato, né? E a regra atual, ela cria um óbice no sentido da gente ter que ir ao juízo, pedir uma autorização para, enfim, regularizar aquela propriedade que estava ali disposta na promessa de compra e venda do vendedor falecido, né? E com a reforma, nós também vamos deixar de ter essa preocupação, portanto, diretamente vai se poder fazer no tabelião a escritura, independentemente do falecimento ou não ali, ou mesmo com o falecimento do outorgante, né? Também
Ainda agora há pouco o professor Pablo tocou no assunto da família parental. Nós temos um artigo que permite a escritura pública declaratória de formação da família parental. Portanto, aquela família que envolve o avô e o neto, que envolve irmãos, por exemplo, pessoas que vivem ali naquele entorno, num determinado núcleo familiar, que vai passar a ter também reflexos pessoais, como hoje já tem, inclusive, e patrimoniais. Inclusive, a reforma também deixa isso aí bem claro. Volta também a escritura pública de adoção de maiores de 18 anos, que a gente tinha deixado de ter em 2002, quando entrou em vigor o Código em 2003, nós deixamos de ter a escritura pública de adoção de pessoas capazes de maiores de 18 anos, e ela voltaria, caso passe a reforma como ela está. Também tem um outro ponto, professor Paulo, que a gente acabou não debatendo, e vale a pena a gente debater, que é o pacto pós-nupcial. A possibilidade de se fazer um pacto também para tratar de assuntos patrimoniais, mesmo depois que o casamento já está em andamento. E, finalmente, aqui, quando eu digo finalmente, ainda não é no finalmente que eu quero dizer aqui, mas, finalmente, altera-se aquela regra do nosso código que a gente só pode mudar o regime de bens no casamento se a gente tivesse uma autorização judicial. Não tem sentido aquilo ali. Eu nunca entendi muito bem por que o tabelião não poderia fazer essa alteração por escritura pública. E agora também o projeto prevê essa possibilidade, o que nos é, evidentemente, bastante útil. Tem um outro ponto que é muito caro, inclusive ao professor Carlos Elis, que está aqui. Agora há pouco a gente também conversava sobre a escritura de pública de diretiva antecipada de curatela, né? Esse é um tema assim, que valia a pena a gente ficar o dia inteiro aqui tratando sobre isso. Quem não gostaria de chegar na frente de um tabelião e dizer assim, olha, se eu ficar em algum momento da minha vida impossibilitado de pensar, de raciocinar, de decidir os meus atos, eu gostaria que os meus atos fossem guiados pelas seguintes diretrizes. Eu gostaria que o meu curador fosse fulano, né? Que o meu patrimônio pudesse ser alienado até um determinado ponto e ali fazer uma regra sobre esse assunto, né? Fazer uma escritura pública de diretiva antecipada de curatela certamente vai ser um dos atos que vocês vão passar a fazer daqui para no momento em que o código eventualmente entrar em vigor, né? E por último aqui, também a escritura pública de abertura, registro e cumprimento de testamento, que a gente, mais uma vez, na resolução 571, tratou-se dessa possibilidade de se fazer um inventário, mesmo com a existência do testamento, mas fez aquela ressalva, eu só posso fazer a escritura pública de inventário, mesmo com a existência do testamento, se antes você for lá no juízo e fazer a abertura, cumprimento e registro, que, aliás, é uma terminologia que o próprio Código Civil está ajustando também, para dizer que, na verdade, a abertura e registro do testamento, cumprimento, efetivamente não há, e esse também é um ponto que está sendo reformado aqui, de um modo tal que vai se poder fazer a escritura que prevê que realmente você se apresentou com o testamento em mãos, o testamento estava rígido, não havia nenhum vício extrínseco, e, logicamente, que aquilo ali vai se lavrar uma escritura daquilo, e depois possibilitar a escritura de inventário propriamente, né? Portanto, meus amigos e minhas amigas, são vários outros temas. A segunda palestra é sobre compliance tributária para a eficiência dos registros públicos e tabelionatos. Bom, eu gostaria de iniciar esse painel, e sem tomar também muito tempo para dar a palavra a todos, pelo título, né? O título que nos foi reservado foi Compliance tributária para a eficiência dos registros públicos e tabelionatos. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa sobre a ótica do direito tributário puxa, o que é sob o ponto de vista tributário, o que é uma atividade eficiente, né? Como que o registrador e o notário pode ser eficiente sob o ponto de vista tributário? Vem uma primeira resposta, né? Puxa, quanto menos tributo eu pagar, melhor, né? É uma eficiência óbvia e lógica, né? Seria uma eficiência sob a ótica econômica, né? Mas quando a gente olha para a ótica jurídica, né? De nada adianta eu pagar um tributo e, fundamentalmente, eu não ter respaldo legal para recolher esse tributo. E esse é o grande ponto. Então, eu tenho que ter uma eficiência econômica, né, do lado de uma eficiência jurídica, né? Então, sob o ponto de vista jurídico, o que me parece que é um registrador, um notário que no desempenho da sua atividade tem uma eficiência tributária?
é aquele notário e registrador que consegue recolher o tributo exatamente devido com o menor custo possível. E é aí que a gente chega no tema da compliance tributária. O que é compliance tributária? Compliance é um termo relativamente novo, né? A gente, no direito tributário, não costumava usar esse termo. Compliance veio muito mais e é recente relacionado a tema de anticorrupção, né, temas relacionados à fraude, e isso exigiu, evidentemente, que as empresas implementassem internamente medidas de compliance, né? Mas quando a gente, de forma bastante objetiva, compliance tributária, a gente for traduzir, é uma conformidade tributária, né? Então, objetivamente estar conforme, né, sob o ponto de vista tributário, recolher os tributos devidos. Porém, né, justamente, se fosse simples assim, eu podia encerrar aqui, né? Esse painel não seria necessário, poderíamos todos nós irmos para casa, né? Mas a gente sabe que não é fácil, né? O sistema é complexo, né? As regras, principalmente quando a gente olha para o sistema tributário, são muitas, né? Isso exige o quê? Exige o que a gente costuma chamar de medidas de compliance, né? O que é isso? É toda aquela parafernália que as empresas, de um modo geral, e quem desempenha atividade econômica, e os notários e registradores desempenham uma atividade econômica, jurídica, mas também econômica, tem que adotar para que os tributos possam ser corretamente recolhidos ao seu tempo correto, né? Sistemas, né? Pessoal, né? Acompanhar a alteração legislativa, né? Ultrapassado isso, vem uma lei nova, né? Qual que é a interpretação que ela vai ser colhida? Tem interpretação da autoridade tributária? Não tem, né? Então, para que você possa estar em conformidade, evidentemente isso demanda um investimento, e é isso que esse ramo, né, do direito passou a se dedicar. Transparência, né? A própria relação com a entidade tributária, então isso é fundamental. Isso, de um modo geral, é uma introdução para que a gente possa se situar no tema. Mas qual que é o ponto específico que eu gostaria de abordar até antes disso, né? E a reforma tributária, eu não vou tratar da reforma para deixar para os demais, ela traz mais esse desafio, né? Quais são as novas obrigações que os notários registradores estarão sujeitos diante desses dois novos tributos, né? E isso vai exigir novas medidas, né, que a gente poderia chamar de compliance tributária, para que todos possam estar em consonância, né, com as novas legislações que vão ser criadas. Mas eu queria tratar, e por isso que é maravilhosa a presença do Alessandro, como que a gente pode, de alguma maneira, né, atingir da melhor forma possível a conformidade tributária. E para mim isso passa, e historicamente isso foi um ponto fundamental, a relação entre os dois sujeitos que integram essa relação jurídica, que é a tributária, né? Como que esses dois sujeitos, que de um lado eu tenho o Estado, que quer exigir o tributo, de outro lado eu tenho o particular, que precisa pagar o tributo, porque em tese isso é revertido para ele, né? Mas de outro lado a gente sabe muito bem que dói no bolso, né? Dói no bolso, e o particular, naturalmente, tem uma conduta de procurar ter a menor despesa possível. Isso é natural, sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista econômico. Então, quando a gente olha para essa relação desses dois sujeitos, historicamente, ela sempre foi uma relação de gato e rato, né? De um lado, e historicamente, como que o tributo surgiu? O tributo é antigo, né? A gente que é do ramo tributário, todo mundo aqui, e muitos aqui fizeram um curso de Direito, não tenho dúvida que muitos aqui vão lembrar de uma das primeiras aulas tributárias da teoria do non-olet, do Vespasiano, lá nos primeiros anos depois de Cristo, que determinou que seu filho Tito, um imperador romano, Vespasiano, instituísse um tributo sobre o uso da latrina, né? O uso para ir no banheiro, né? O Tito, horrorizado, falou, puxa, mas como? Como que eu vou instituir um tributo pelo uso da latrina? O Vespasiano pegou uma moeda, pediu para que ele cheirasse, né? Tem cheiro? Ele respondeu, não. Pois é, pecúnia não olet, né? O tributo não tem cheiro, né? Então, isso retrata, e todos que fizeram direito vão se lembrar dessa teoria do non-olet, isso retrata que o tributo surgiu, e muito antes dessa história, né, como simplesmente alguém, o Estado, né, que naquela época não encontrava limites, adotando condutas para recortar um pedaço do patrimônio do particular. Era isso. Isso durou muito tempo, né? A gente começou a ter algumas limitações nesse campo com o surgimento do Estado do Direito, mas isso realmente começou a ser sistematizado aqui no Brasil muito lá na frente, né? Quando a gente olha ali, a gente
teve um sistema um pouco mais preciso, foi com a reforma de 65, depois veio o Código Tributário Nacional, né, no ano seguinte, mas foi realmente no último quarto, né, do século passado que a gente houve realmente um fortalecimento do controle de constitucionalidade das leis que instituíam os tributos. Tá? E foi aí que realmente, né, eu diria que esse assunto começou a ganhar corpo e os contribuintes realmente tiveram condições de, com auxílio do Poder Judiciário, reagir de uma maneira mais presente contra a exigência de um tributo ilegal. Então, não é culpa do particular e não é culpa do Estado essa relação que eles possuem de gato e rato. Essa questão, na minha opinião, ela é histórica. Isso precisa mudar. E está mudando. Está mudando. O Alessandro aqui é a prova disso. De um lado, os particulares me parece que já entenderam que o Estado ele tem um dever de exigir o tributo que está previsto na lei. Né? E aqui eu não estou discutindo carga tributária, né, que é um momento pré. Né? É um momento pré. Puxa, será que faz sentido a reforma tributária? Né? Será que a carga tributária é justa? Né? Não é essa a discussão. Né? O Estado, enquanto ente fiscalizador, o fiscal tributário, ele tem um dever de exigir o tributo que está previsto na lei. Ele não discute, né, se isso é válido ou inválido. E o particular compreendeu isso. E qual que é a prova disso? Todos estamos aqui, né? Vocês que desempenham atividade notarial e registro. Qual que é o tempo que vocês despendem justamente investindo em pessoal, investindo em sistema, em se preocupando com a alteração legislativa? Doutor Rogério e doutora Fernanda são provas disso, a preocupação que existe, né, da entidade com a conformidade tributária. Isso é prova de que o particular ele se empenha nessa seara. Ele realmente se empenha. Né? De outro lado, o Estado ele também mudou. Né? O doutor Alessandro, a doutora Fernanda, o doutor Rogério, né? a última reunião em que nós estivemos juntos, que era uma reunião na Anoreg, em que houve a edição de uma solução de consulta, né, que preocupou toda a entidade, e o doutor Alessandro coordena um grupo de trabalho da Receita Federal, justamente focado, né, em se preocupar em verificar os impactos que a atividade da fiscalização da Receita Federal tem sobre os notários registradores. Isso já é uma evolução dessa relação. A gente tinha isso até pouco tempo atrás. Quando a gente olha, né, para o tema da transação tributária, também é uma relação diferente que o particular e o ente tributante têm tratado. Mais recentemente, o programa Confia, né, e o nome é muito sugestivo, né, está num plano piloto, com as grandes empresas, as 20 foram selecionadas, para justamente as empresas submeter alguns temas, planejamento tributário, por exemplo, à entidade tributante, e ela eventualmente pode analisar se aquilo está em conformidade ou não. Mas ainda há espaço para melhorar. Né? Só que confiança é algo que você conquista com o tempo, né? Com as relações cotidianas. Não dá para vir, né, de cima para baixo. Né? E para o notário e para o registrador, isso é muito mais sensível. Né? Por que eu digo isso? Porque vocês não têm só, como as empresas de um modo geral, como as pessoas físicas na sua vida privada, só a fiscalização tributária. Vocês têm o olhar do Poder Judiciário, que também desempenha uma atividade de fiscalização, né, da atividade. E, em razão disso, a gente sabe muito bem, as corregedorias, elas, por provimentos eventualmente estaduais, elas verificam, né, se os tributos estão sendo recolhidos da forma correta. Então, eu já verifiquei, por exemplo, em correição, a corregedoria fiscalizando o livro caixa, dizendo que uma determinada despesa não era dedutível para fins de imposto sobre a renda, ao fundamento que a solução de consulta A, né, B ou C previa isso. E isso traz um receio muito grande para o notário e registrador. Né? Traz um receio muito grande. É diferente para o particular, né, para a empresa, que tem toda a possibilidade, só se preocupa com a fiscalização, além de todas as questões relacionadas à empresa. Vocês têm essa responsabilidade muito maior. E isso, na minha opinião, impõe a necessidade dessa relação ser muito mais eficiente e muito mais próxima, sob o ponto de vista, né, republicano. E a corregedoria também tem que compreender, e me parece que isso é fundamental, que a atividade de fiscalização da atividade não se confunde com a atividade de fiscalização tributária. Né? Quem tem que fiscalizar se uma despesa é dedutível sob o ponto de vista do imposto sobre a renda é o fiscal, é o auditor da Receita Federal, não é o tribunal. Né? O tribunal tem que verificar se as obrigações principais acessórias estão sendo cumpridas, né, e não fazendo juízo de interpretação da legislação tributária. Então, esse é um aspecto fundamental. A temática do livro caixa. Né? E mesma coisa o tema da consulta.
né? É muito sensível a consulta tributária para os notários e registradores sobre esse aspecto. Puxa, se é uma consulta tributária, e agora? O que eu faço? Né? Será que o tribunal me exigirá, né, o cumprimento da orientação que foi plasmada ali pela Receita Federal? Né? E esse é um ponto sensível. O que fazer? Tem que entrar com ação judicial? Não tem? Ah, então eu vou me curvar? Né? Não. É fundamental que o notário e registrador possa exercer o seu legítimo direito de se interpretar e seguir a regra tributária da forma como ele entende correta, né? Sujeitando-se às fiscalizações da autoridade competente. Tá? E aqui eu já vou encerrando. E tem um aspecto fundamental também, que até o doutor Rogério mencionou ontem, do tempo que se demora, né? O inventário ele demora mais, principalmente em razões tributárias, né? Demora-se a apurar o recolhimento do tributo no caso do ITCMD. Esse é um ponto que tem que melhorar, porque o notário e registrador tem outra espada apontada no peito, que as empresas e os particulares não experimentam. Qual espada é essa? Por você tem que fiscalizar no ato que você pratica se o tributo foi recolhido. Você não fiscaliza direito, você vai ser responsabilizado. E às vezes são valores astronômicos, dependendo da transmissão que ocorrer, né? Seja a título de doação ou seja a transmissão onerosa que incide ali o ITBI. Por que não ter um diálogo direto, né, com o Estado, com o município, no caso do ITBI, né, para que se verifique? Quando é só emissão de guia, não tem problema. O problema é quando há a temática da imunidade, né? É esse o ponto que geralmente dá divergência, que por vezes demora. Então, esse não é bem uma fiscalização que o notário registrador exige pratica nesse aspecto, mas esse ônus que foi imposto pela legislação tributária que tem uma consequência muito grave que se não for cumprida. Isso pode ser melhorado. Essa comunicação, essa relação do notário e registrador com estados e municípios podem ser melhorados para que esse risco diminua. E aqui eu vou encerrando a temática, né, do Congresso, uma delas é a inteligência artificial. O ministro Barroso, né, ontem, uma palestra evidentemente brilhante, trouxe, né, falou da capacidade que a inteligência artificial tem para processar dados e conhecimentos. Não há dúvida que isso vai impactar muito, né? Do ponto de vista tributário, o processamento de dados na nossa realidade vai auxiliar. Mas tem uma coisa que, na minha opinião, não se pode perder, que é o diálogo, né? Compliance tributária só se constrói, doutor Alessandro, Thiago, com diálogo entre os sujeitos que integram essa relação. Senão, a gente vai voltar para o tempo de gato e rato, né? Nós não podemos conversar só com o chat GPT. É muito bom conversar com o chat GPT, né? Mas quando a gente olha para a compliance tributária, as autoridades e os contribuintes precisam estabelecer um diálogo, e a atuação da ANOREG nesse campo, das entidades de classe de um modo geral, é fundamental. Muito obrigado. É uma satisfação imensa estar vindo aqui falar com os senhores, as senhoras, notários e registradores, para a gente reforçar a questão do compliance tributário. Não me sinto aqui no 3 contra 1, mas aqui como para a gente tentar alinhar de uma forma conjunta, não adversarial, como também foi colocado, a questão da conformidade tributária, do compliance tributário, como que a Receita Federal vem evoluindo no tratamento da temática. Eu trouxe aqui uma apresentação, acho que fica mais fácil para a gente estar expondo como que a Receita Federal vem tratando da questão. Eu tenho a oportunidade de, já tem quase 5 anos aí que está conduzindo o que a gente chama de projeto Cartórios. Um projeto que ele nasce de uma forma disruptiva para deixar de dar um tratamento de enforcement, de coerção, para justamente fortalecer a conformidade tributária. A gente começa com palestras, que foi citada aqui, lá em 2018, 2019, a gente fazia um tratamento ali regional. Esse slide eu trouxe no congresso do ano passado, e aí muito nos honra estar aqui presente, um parêntese. A gente tem aqui o encadeamento de ações da Receita, que culminou ainda no ano passado numa webinar feita em conjunto com a CNR, feita em conjunto com o CNJ, para justamente trazer os posicionamentos da Receita. Nós fizemos divulgação de orientações de uma forma estruturada, para justamente tentar facilitar
a conformidade tributária, para fortalecer, para que aqueles que já estão em conformidade, para que a conformidade tributária seja mantida. O que nós fizemos em 2024? Nós investimos no monitoramento, fazendo o acompanhamento do segmento. Outros segmentos econômicos são monitorados. Está aqui me acompanhando o auditor fiscal Marco Gouveia, que é o coordenador especial de maiores contribuintes, responsável pelo monitoramento de todos os grandes contribuintes do país, ou seja, não é uma questão somente para os cartórios. A gente teve, em termos de início de acompanhamento de um segmento pessoa física, realmente o projeto Cartórios, que, como vocês vão ver, é um projeto que é totalmente voltado para a conformidade, não é exclusivamente, é bom que a gente deixe claro isso. A gente, esse ano, continuou com as medidas de monitoramento, medidas de facilitação e assistência. Acredito que todos os titulares de cartório aqui presentes, pode ter alguma exceção, receberam, no período de entrega da declaração de imposto de renda, um comunicado nosso, um comunicado que a gente reiterava a webinar que foi realizada, as orientações divulgadas, a gente expunha algumas soluções de consultas novas que tinham saído, e a gente teve esse ano, acho que marcado por uma sedimentação ou um fortalecimento da confiança. Foi uma palavra que foi utilizada aqui. E é sobre a solução de consulta 234, que a gente já fala um pouquinho mais. E vou falar um pouquinho para vocês também o que a gente poderia trazer, o que a gente pensa de uma forma muito transparente, o que a gente pensa para 2025, 2026 e a continuar. Esse projeto ele não tem um prazo para acabar, esse monitoramento ele é irreversível. Claro que, como eu disse, um projeto que a gente tende a fortalecer as medidas de facilitação e assistência para que o tributo seja recolhido, também foi utilizado aqui, acho que pelo Dr. Fleury, corretamente e tempestivamente. Esse é o nosso desafio na administração tributária, esse é o nosso desafio que a gente está se propondo a enfrentar no grupo de trabalho lá dos cartórios. Avançando aqui um pouquinho, e aí eu trago aqui, doutor Fleury, a questão aí da questão adversarial, né? A Receita Federal, a questão do gato e rato, ela sempre foi conhecida, um tratamento que se dava para os contribuintes sobre o paradigma do crime. Nosso Código Tributário é de 1966, a gente tem a questão do ato vinculado de uma administração tributária, e a nossa única forma de relacionamento com os contribuintes era termo de intimação fiscal e, logo em seguida, o auto de infração. Isso muda, isso vem mudando. Inclusive, precisa de uma alteração legislativa, que tem o PL do Confia, que traz um outro programa, Sintonia, para que a gente tenha a devida segurança jurídica para que essa forma de tratamento seja a regra. Mesmo não tendo isso em lei, nós já estamos vindo atuando nesse formato, que a gente muda para um formato de prestação de serviço. Então, é isso que a gente tem tentado fazer no projeto Cartório. Os autos de infração deixam de ser a regra para serem aplicados, serem constituídos crédito tributário somente se necessário. E com tudo isso aí, essa mudança de forma de atuação, o que a gente espera é que a administração tributária seja mais eficiente. É isso que a sociedade espera da gente, um princípio constitucional, lá, artigo 37, caput, da administração pública ser mais eficiente. É isso que nós temos perseguido. E essa confiança que eu citei em relação a 2024, que foi fortalecida. A gente teve o episódio da publicação da solução de consulta 234. A solução de consulta 234, eu volto nesse slide, trata aqui da questão da definição da receita e da questão das despesas. Houve um questionamento para a Receita Federal qual que era a base tributável correta da receita. E aí tem toda a questão da taxa de fiscalização, dos repasses legais que a gente conhece, repasse para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, isso vai variar de acordo com a legislação de cada estado. E o questionamento foi qual que é a base de cálculo da receita? Considera todos esses repasses legais ou não? E aí a Receita se posicionou, considera-se sim, tudo isso como receita. E você deduz lá como despesa. Talvez um raciocínio mais objetivo da Receita, não, da Receita Federal, você colocou em cima, você tirou embaixo, não vai ter reflexo nenhum. Mais ou menos, a gente sabe que pode passar de um mês para outro, pior, a gente sabe que pode passar de um ano para outro, e complica um pouco mais. Voltando aqui no slide anterior,
A CNR, a Anoreg Nacional, nos questionou sobre essa solução de consulta. O que nós tivemos de inovação no bojo do projeto Cartórios? Nós fizemos uma reunião, não sei se o doutor Fleury estava, uma reunião expositiva, que nós escutamos atentamente os argumentos. Nós já tínhamos lido a consulta. Achamos que poderia ser, talvez, trabalhado melhor a questão da interpretação, mas nós escutamos. Tudo que nós escutamos estava alinhado a um posicionamento que, de início, nós tivemos. Nós escutamos e nós fomos para uma reunião interna da Receita Federal. É o trabalho que não aparece. A consulta ela foi declarada ineficaz através de um despacho decisório. Gente, não é fácil a Receita Federal rever um posicionamento. Nós somos um órgão de Estado, temos todo um compromisso na defesa do interesse público, mas, acima de tudo, também a busca da melhor interpretação jurídica de uma norma, de uma determinada questão. Mas isso precisa ser tratado de forma republicana, transparente, com rastreabilidade. Então, nós fizemos reunião interna, 7, 8 ou 10 auditores fiscais, trouxemos a exposição de motivos, levamos a exposição de motivos dos cartórios, levamos o nosso posicionamento do projeto Cartórios e fizemos essa reunião com alinhamento para que a questão fosse revisitada. Passa-se, a solução de consulta foi revista por um posicionamento do Alessandro? Não, de forma alguma. Foram cerca de 8 auditores fiscais trabalhando na temática para chegar no momento e falar assim, não, a gente precisa rever essa solução de consulta, não houve o tratamento adequado da temática. A gente sabe que o resultado talvez não tenha sido o que o segmento esperava, que era uma definição clara de qual que é a receita tributável, para gerar essa conformidade, para dar essa segurança jurídica. Mas eu brinco aqui que a Receita deu algumas colas. Como que a questão pode ser tratada? O que o segmento precisa trazer numa solução de consulta para que a Receita se manifeste para definir qual é a receita tributável. A gente tem lá uma questão de colocar na lei, identificar a lei, qual que é a regulação desses repasses, etc. Tratar uma questão do repasse legal, explicar como ele é efetuado, tratar qual que é a questão do não repasse, qual que é a consequência, e trazer alguma questão se exige responsabilidade tributária. A Receita passou essas diretrizes, olha, abordem isso, que a gente vai se manifestar. Bem, qual a importância do segmento enfrentar a temática, no nosso entendimento? Trazer uma segurança plena sobre a questão, fortalecer a conformidade tributária. Quais são os riscos de não enfrentar? A gente tem, sim, uma questão do imposto de renda, da base de cálculo, mas o que a gente entende? Se é a questão dos emolumentos, se os repasses são acrescidos, não deve ser tributável, não deve fazer parte da receita tributável. Por óbvio, você também não deduz como despesa. Se o valor ele é um percentual dos emolumentos, você tributa tudo e deduz embaixo. O que não pode de jeito nenhum, e aí vem o lado de controle coercitivo da Receita. Você declarou pelo líquido e você tira como deduções embaixo. Acontece isso, Alessandro? Acontece. A gente pega em algumas fiscalizações. Quando isso ocorre de uma forma reiterada, isso tangencia lá o nosso entendimento de fraude. Você declarou pelo líquido e você tirou os repasses legais como despesa. Isso não pode, isso não é conformidade tributária. A gente sabe que a questão do ISS, 5%, que já aí tem uma questão mais forte de ser enfrentada, e a questão, acho que talvez fique dramática na reforma tributária, não sei se isso vai ser abontado. Num IBS ou CBS, com uma possibilidade de alíquota aí de 27,5%, que, imagina se incidir sobre tudo. É importante que a gente enfrente a temática? Entendo que sim. Formas. Pode ser feita uma consulta interna. Não tenho dúvida tenho dúvida que todos vocês, pelo concurso que vocês passaram, do nível de preparação das senhoras e senhores.
mas o que a gente poderia trazer é que a parte tributária tem algumas particularidades. Talvez seja importante que vocês tenham um alinhamento prévio por meio das instituições, CNR, as ANOREGs, etc., para que a questão chegue madura para a Receita Federal. A gente tem, que foi publicado recentemente, a portaria RFB 466, que implantou o Receita Soluciona. O Receita Soluciona, ele empodera o papel das confederações. As confederações podem levar uma discussão para a Receita Federal, pode haver reuniões que podem ser gravadas para que o segmento leve o seu entendimento para a Receita. Olha o que a Receita está tentando fazer para justamente fortalecer a conformidade tributária. Fica uma dica de que alinhem o entendimento antes, utilizem a estrutura das confederações, das outras representações com representatividade nacional, para que a Receita possa fornecer essa segurança jurídica, fortalecer o compliance tributário. Indo já aqui para os encaminhamentos finais, até porque está piscando aqui para mim que meu tempo está esgotado. Foi-se falado aqui da questão das despesas no livro caixa. A definição das despesas é uma norma aberta, despesa necessária à manutenção da fonte produtora. A gente sabe que é uma norma aberta. A gente tentou trazer para o segmento entendimentos da Receita Federal naquelas soluções de consultas que nós divulgamos. Pode-se avançar nisso? Entendemos que muito. Foi-se falar também, parece que o ministro Barroso, eu não consegui assistir, falou de um mundo digital. A gente tem um mundo digital hoje. A Receita Federal ela é reconhecida pela sua capacidade de processamento de informações. Aí nós temos o livro caixa, em papel. Nós temos o livro diário auxiliar de receitas e despesas, em papel, para se apresentar para o Poder Judiciário. Tem lógica a gente manter essa situação? Por que não avançarmos num único livro que se cumpra a obrigação acessória, que é de interesse de receita do Poder Judiciário? A gente consegue, através de uma discussão, elaborar um plano de contas. Alessandra, esse plano de contas, as despesas dedutíveis seriam discutidas somente entre vocês, Receita Federal? Não. A gente está tentando avançar num projeto junto com o CNJ, e a premissa desse projeto é que a gente chame representantes dos cartórios para falarem. Quais são as despesas que a gente tem aqui? Vamos discutir, essa pode, essa não pode. A gente sabe que tem aquela questão de aplicação de capital, de investimento que não pode, para a Receita, para deduzir para o imposto de renda, mas que para o livro diário auxiliar de receitas e despesas pode. A gente pode discutir, fechar num plano de contas quais são as despesas, dar o que? Segurança jurídica. A gente pode fortalecer a transparência em relação aos repasses legais. Vamos deixar claro aqui quais são os emolumentos recebidos pela atividade. E é isso daqui, ó, repasse, é taxa de fiscalização, é isso, é aquilo. Sendo transparente, isso fortalece também um posicionamento institucional de que, olha, a receita tributável é tal, está aqui identificada para a gente de forma transparente. Isso é uma facilitação. Imagine que esse livro seja transmitido mensalmente. Na verdade, já há uma obrigação de fazer a apuração do Carnê-Leão mensalmente, precisa ter o controle dessas receitas e despesas. Esse livro sendo transmitido mensalmente, com segurança jurídica de quais contas são dedutíveis, de qual é a receita tributável. Lá na declaração de ajuste, simplesmente você fazer a importação disso, já sai a tua declaração pré-preenchida, você teria uma segurança quase que plena em relação ao que foi tributável. Receita Federal fortalecendo a questão da conformidade tributária do segmento. Gente, para finalizar, o projeto cartório tem essas 4 vertentes. É assim que a Receita Federal tem atuado de forma geral em relação aos segmentos. Nós adotamos uma medida estruturante, que foi fazer a computação de dados junto ao CNJ, informações transmitidas por vocês, e junto aos TJs. A gente coleta isso anualmente. Medidas de facilitação e assistência, todas as palestras que nós fizemos. Controle coercitivo, en passant. Doutrina da OCDE, gerenciamento de risco. Em que pese a administração tributária preferir atuar com base em medidas de facilitação e assistência, é preciso que a sociedade, que os contribuintes entendam que ela tem um poder sancionatório e que não vai renunciar caso necessário aplicar. É isso que nós temos feito no projeto Cartórios. Nós temos resultados que são, sim, muito interessantes.
No lado esquerdo aqui são a quantidade de auto de infração e valor de crédito tributário constituído. Vocês percebam que a gente reduziu drasticamente a quantidade de intervenções fiscais. Por outro lado, nesse mesmo período, a gente vê um aumento robusto da arrecadação voluntária, a conformidade tributária do segmento que se manifesta por números. Isso é muito legal da gente ver nesses gráficos. E, para finalizar, não diria que fugindo ao tema compliance tributário, foi falado, desculpa o nome, pela representante da Anoreg Paraná, sobre a questão... Mariana, excelente abordagem, isso já tinha acontecido no Congresso do ano passado, a questão da destinação do imposto de renda. Gente, vocês não vão gastar nada. Se você tem 10 a pagar e a tua capacidade de destinação é de 2, você paga 8 e destina 2. Se tua restituição é de 10 e tua capacidade de destinação é de 2, você destina esses 2 e tua restituição vai ser 10 mais 2. Você não gastou nada mais que isso. A gente identifica lá, pegando contribuições de 100 mil, 200 mil, 400 mil, a gente achou muito legal. Digno de congratulações, de parabenização. Esse é o valor destinado aos fundos da criança e adolescente no ano de 2023. Quanto que vocês acham que seria a capacidade de destinação do segmento? Imposto devido. 146 milhões. Dá para avançar na temática? Dá. Além de uma sensação de estar ajudando a sociedade em si, a questão do fortalecimento da imagem do segmento perante a sociedade, não tenho dúvida nenhuma. A doutora Fernanda queria provocar, doutor Rogério, vocês do CNR, encampem essa questão, divulguem. E esse valor de 146 milhões é dos 3%. Foi falado aqui, olha, tenha atenção, porque até o final do ano a gente pode fazer a destinação. Essa destinação ela é de 6%. Essa seria a capacidade de destinação do segmento no ano em relação com os dados de 2023. Então, assim, mensagem, vamos investir nisso. A Receita tem uma campanha, Seja um Cidadão Solidário. Provocaríamos aí o CNR e a Anoreg para uma campanha, Seja um Cartório Solidário, e divulguem isso para a sociedade, essa destinação. Fortalece a imagem de vocês perante a sociedade. Não tenho dúvida nenhuma, a Receita também Federal investe nesse fortalecimento da nossa imagem perante a sociedade. Obrigado e me desculpe pelo tempo que eu esgotei. E esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, você pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Te aguardo semana que vem na TV Justiça. Até lá!